Olá, tudo bem? Eu sou a Vivian, sou neuropsicóloga, gestalt-terapeuta e hoje vou estar respondendo a pergunta da Joana. Olha que interessante. Como posso saber se não tenho nenhuma doença psicológica? Preciso fazer testes? Se eu fizer terapia, minha terapeuta vai falar o que eu tenho, se tiver algo? A Joana tem 27 anos, né? Claro que provavelmente esse é um nome fictício, né? Bom, Joana, olha só. Eu vou começar pela segunda pergunta. Se eu fizer terapia, minha terapeuta vai falar o que eu tenho? Não, em hipótese alguma, não. Ela não pode, ela é proibida por lei de falar, tá? Porque a gente, como psicólogo, todo médico, profissional de saúde, na verdade, obedece um código de ética que prevê o sigilo médico, tá? Qual é a única forma de eu quebrar esse sigilo médico? É caso eu veja risco de vida, tá? Seja da própria cliente, seja de outra pessoa, né? Então, aí eu vou conversar com ela, já me aconteceu, eu conversei com ela e a gente abriu algumas coisas, algumas ideações aí que essa cliente tinha para os seus pais, para sua rede de contatos, ela concordou, então eu não precisei fazer isso à sua revelia, né? Não precisei fazer isso por trás, não concordo com esse método, mas acabou que foi feito, eu convenci ela, né, que teria que ser feito, porque eu não estaria com ela todo o tempo, e sim seus pais, né? Então, como eu vi esse risco iminente de vida, achei melhor proceder dessa forma. É assim que o Código de Ética nos adverte, nos aconselha, tá? Como que você vai saber se você não tem nenhuma doença psicológica? Bom, existem vários termômetros, né? Várias pistas aí que você pode saber ou não se você tem uma doença psicológica. A maior delas, na minha visão, é o prejuízo que essa doença está causando, tá? Da mesma forma que uma gripe, por exemplo, você pode atravessar uma gripe sem tomar remédio, certo? O vírus tem um ciclo dentro do seu corpo de aproximadamente 7 dias, você vai ficar com o nariz entupido, você vai ter coriza, você vai espirrar, você vai ter dor no corpo, você vai ter dificuldade para dormir, você vai ter dor nas costas e você vai passar essa fase, vai tomar um chazinho lá e beleza, vai continuar trabalhando, de repente não vai precisar faltar, você teve uma gripe, certo? Mas pode ser, talvez você já tenha passado por situações em que você teve uma gripe tão forte que você precisou, inclusive, ir no médico e não pôde trabalhar, precisou pegar atestado, não bastou tomar um chazinho, você teve que tomar medicação para dor, medicação para sinusite, renite, dor de garganta e todas as outras ites, né? Todas as outras infecções aí que uma gripe pode desencadear e se agravar, tá? Então, da mesma forma é a doença psicológica. O que vai dizer que você tem um transtorno, né? É o prejuízo que ele causa. Então, por exemplo, hiperatividade. Muitas crianças são sapecas saudáveis, né? Eu sempre digo que meus filhos são saudáveis. Eles brincam, eles pulam, eles correm, eles mudam de uma atividade para outra, mas até que ponto que isso prejudica a sua vida? Até que ponto que eles não conseguem aprender na escola por causa disso? Até que ponto que eles se metem em confusão, em acidentes por causa disso? Até que ponto que eles não conseguem se concentrar em uma atividade por causa disso e tem um prejuízo? Aí talvez seja um diagnóstico de hiperatividade, não necessariamente serem ativos, né? Mega ativos, super ativos, saudáveis e qualquer outro sinônimo, tá? Da mesma forma, a depressão, tá? Então, uma coisa é você eventualmente ficar triste, eventualmente perder o interesse, eventualmente ficar desmotivada. Outra coisa é você não conseguir trabalhar por causa dessa desmotivação, dessa apatia, dessa avolia, dessa melancolia. É você não conseguir tomar banho, levantar da cama por causa desses sintomas, ok? Então, a gente faz sim vários testes, tá? Então, às vezes, clinicamente, apenas pela observação, pela conversa, pelo histórico, a gente já consegue detectar esses prejuízos, mas outras vezes a gente precisa aplicar alguns testes com alguns questionamentos mais específicos para a gente ter noção realmente da gravidade desses sintomas, desses prejuízos causados
por esse transtorno, tá? E assim sucessivamente, a gente pode falar da ansiedade, a gente pode falar do toque, a gente pode falar do TDAH, enfim, de vários transtornos que tem, por exemplo, ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo, é desejável que as pessoas sejam minimamente ansiosas, porque se eu não for ansiosa, eu vou até o meio fio ali na calçada e não olho para nenhum lado e atravesso a rua e sou atropelada, porque eu não tenho medo de morrer, porque eu não tenho medo de me acidentar, porque eu estou acima do bem e do mal. Então, a ansiedade, ela nos traz um pouco de preocupação, um pouco de medo do futuro, um pouco de racionalidade para a gente controlar e prever os nossos próximos passos. Isso é desejável. Mas tem pessoas que fazem isso em demasia e acabam criando paranoias, né? Não, eu não vou sair de casa porque eu vou ficar doente. Tá? Então, isso é um prejuízo grave que precisa e pode ser tratado. E quanto antes a gente detectar esses sintomas e esses prejuízos, esse nível de prejuízo, a gente não precisa chegar a um momento em que esses prejuízos fiquem tão graves a ponto da pessoa, sabe, reprovar de ano, não sair de casa, emagrecer porque não come mais, porque tem bulimia, anorexia, etc. Então, quanto antes a gente perceber que existem sinais que estão prejudicando a pessoa e ela começar a fazer um tratamento, seja apenas com a psicoterapia, seja a psicoterapia associada ao uso de medicação, porque também o nível do prejuízo tem a ver com isso, mais cedo ela vai conseguir se reabilitar, se estabilizar, aprender a lidar com essas características, com essas fragilidades, abrir o olhar para outras possibilidades, experimentar outras coisas que a levem a resultados mais positivos, mais assertivos, e em tudo isso a psicoterapia pode ajudar e ajuda muito. E eu fico muito feliz por cada vez mais e mais pessoas quebrarem os tabus, os preconceitos, né, que existiam há anos atrás. Ah, psicóloga é pra louco, né? Ah, o que eu vou fazer na psicóloga? Ficar lá contando a minha vida. Ah, imagina qual que é o sentido de ficar lá conversando com uma pessoa. Ah, porque uma vez eu fui na psicóloga e ela ficou falando da vida dela. Gente, isso são preconceitos. São preconceitos. Se você foi numa psicóloga uma vez e não deu resultado, então vai em outra. Tem vários profissionais, né? Se você acha que psicóloga é pra louco, experimente. Quem sabe você vai descobrir que você é um pouco doido também. Quem sabe, né? Tô brincando. Mas, gente, é maravilhoso poder aumentar a sua qualidade de vida, poder melhorar a sua performance, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, seja nos seus relacionamentos, seja você com você. Talvez esse seja o principal, né? Porque afinal você deita a cabeça no travesseiro e se relaciona com você mesmo todos os dias, né? Então, como que tá a sua relação consigo mesmo? Como que tá as suas relações no trabalho, as suas relações amorosas, afetivas, na família, sua relação com o dinheiro, sua relação com a comida, sua relação com o sexo, sua relação com a bebida, sua relação com, sei lá, como que tá a tua vida, né? Então dá uma olhada em tudo isso, dá uma sondada em tudo isso e experimente, faça 2, 3, 4 sessões, aí você já vai ter ideia de como que funciona uma psicoterapia, se teu santo bate com o da psicóloga, porque eu acho isso muito importante, né? Tem várias abordagens e não só várias linhas teóricas, né, que combinam mais com você, como também diferentes formas de trabalhar essas linhas teóricas, essas abordagens que podem ser ter mais afinidades contigo, né? E você vai sentir a diferença, porque ter esse momento para refletir e colocar na mesa tudo que você está passando é muito significativo, é muito especial e faz muita diferença na nossa vida. Creia, experimente e depois me conta. Se quiser mais dicas sobre psicoterapia, se tiver mais dúvidas a respeito desse assunto, manda sua pergunta para nós. Valeu? Um abração!